Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e hoje é dia de mais um Analisando Imagens. Vocês já estão vendo aí a imagem de hoje. É uma vista do Colégio Santa Doroteia com o entorno. A fotografia data de 12 de março de 1962 e teria sido tirada do reservatório d'água. Essas são as informações que constam no verso dela, no verso da fotografia. A imagem foi cedida para a gente pelo saudoso Francisco de Oliveira Neves, mas a gente não sabe de quem é a autoria. Então vamos ver o que tem de mais interessante nela. A gente vê no centro o Colégio Santa Doroteia, como eu falei. Fica a impressão de que a intenção era registrá-lo, mas claro, a gente leva aí de brinde o entorno, inclusive aquela parte mais ao fundo. O colégio está no centro, mas tem muita informação ao redor. Pela referência ao reservatório d'água, a gente primeiramente pensa na estação de tratamento d'água da Compesa. Mas não é o local preciso onde hoje a gente tem a estação de tratamento. Por esse ângulo, a gente percebe que a foto foi registrada em algum ponto da atual Avenida Cruzeiro do Sul. Vamos analisar primeiro os elementos principais dela, da fotografia. A gente tem o Colégio Santa Doroteia em destaque no centro. Ele praticamente, do jeito que ele é hoje, ele não teve modificações relevantes na arquitetura. A fachada está idêntica. Na lateral a gente vê que havia uma construção que hoje não tem mais. Existe uma construção aqui, mas ela foi completamente modificada. Eu creio que é a área residencial do colégio. As dependências privadas do colégio. Lá no fundo a gente vê o convento dos franciscanos. Também não houve alteração. Ele continua com a mesma arquitetura até hoje. Ao lado dele a gente vê um muro que limita o sítio do convento. Logo ao lado a gente vê uma construção que eu creio que pode ser a antiga escola Maria Brito. Essa escola eu lembro dela funcionando, mas infelizmente eu não lembro da arquitetura que ela tinha, da arquitetura que o prédio da escola Maria Brito tinha. Então vocês que conviveram ou viveram mais perto da escola talvez consigam identificar se de fato esse prédio aqui é ela. Essa área, se eu não estiver enganado, é onde hoje existe o Educandário Imaculada Conceição. A gente vê também outras construções que parecem equipamentos ou dependências da fábrica Peixe. Já que a Peixe está aqui, atrás do colégio, um pouco à direita. A Peixe com a sua fachada clássica, Art Deco, a fachada de 1946. A gente vê a torre de resfriamento aqui na frente. Essa informação foi confirmada inclusive por Holanda Bonfim, a informação que ela coletou com o pai dela e confirmou que isso era uma torre de resfriamento. Fica ali pertinho da atual rua Farroupilha. A gente vê também a rua São Vicente praticamente toda formada. Há espaços ainda aqui a essa altura, mas já estava bem formada. Ou talvez aqui seja casas, o fundo das casas do Prado, da Avenida Joaquim de Brito, mas já muitas casas na São Vicente. Aqui a gente vê o então Grupo Escolar Rui Barbosa, depois Ceru e hoje Erenjan. Tá aqui, fica ao lado do Doroteia, separado por um espaço grande até. Casas residenciais. Essa casa aqui, a gente vê duas construções, na verdade. De um lado, uma casa residencial que até hoje existe. Ela fica na esquina da Avenida Ézio Araújo com a Rua José Nepomuceno das Neves, que antes se chamava Travessa Ézio Araújo. Do outro lado, a gente vê outra construção.
Essa construção ainda existe, pelo aspecto é ela. É onde funcionou depois o Clube da Sica. Atualmente funciona, eu não sei exatamente o que funciona, se nele todo, mas pelo menos em parte dele funciona um buffet. E ele me parece que originalmente foi construído para abrigar um depósito, um armazém ou uma moagem de café ou algo do tipo. Alguma coisa relacionada a café ou algum outro tipo de grão. Entre as duas construções, a gente só vê mato, vê um espaço. E aqui é, na verdade, onde hoje a gente tem a rua José Nepomuceno das Neves. Eu sei que essa rua, em 1964, ela já existia. Ela já havia sido aberta, havia umas 4 ou 5 casas. Mas aqui em 62, a gente só vê mato. Então, com isso a gente percebe que essa foto foi tirada pouco antes ou poucos anos antes da rua ser aberta. Mas à direita a gente vê um conjunto que me parece ser 3 casas, que são casas residenciais daquele conjunto bonito de casas que fica em frente ao Colégio Santa Doroteia. Aqui a gente vê que ele não estava concluído, esse conjunto de casas. Havia no total talvez 4 casas, né? 1, 2, 3, 4, é o que parece. E havia ainda um grande espaço entre essas duas partes, onde depois foram construídas essas casas. Algumas delas, ou a maioria na verdade, existe até hoje. Exceto a última que foi modificada, hoje tem um prédio no lugar. Mas as outras continuam com suas fachadas originais muito bonitas. Chamam muito a atenção nesse trecho da cidade. Mais à direita ainda a gente vê a casa de Carlos de Brito e os fundos do palacete do Major Candinho, que era filho de Carlos de Brito. Aqui também, entre a fábrica, entre o prédio principal e a torre de resfriamento, existe o almoxarifado da Peixe. A Avenida Maria Brito, ao que parece, não havia sido aberta ainda, havia só, me parece que uma passagem com um muro, mas ela não estava povoada ainda. Tem umas pequenas construções. Aqui me parece também no terreno do palacete do Major Candinho, mas nada além disso. Aqui à direita é aquela área onde depois foi construído ou construída a central telefônica de Pesqueira. Hoje tem um posto de combustíveis e aqui, a essa época, aqui não havia nada. A Avenida Ezio Araújo passando em frente ao Santa Doroteia, seguindo, atravessa Ezio Araújo, que liga a avenida à Rua Farroupilha e a São Vicente lá na frente. Parece que já existia. E segue a Avenida Ezio Araújo. Aqui tem uma casa residencial, uma casa grande, não sei se mais de uma, com seu quintal e um espaço entre ela e aquele prédio, né, que eu falei, que fica na esquina, né? Agora a gente vai olhar como é que essa vista se encontra em dias mais atuais. Vocês já estão vendo aí uma vista mais recente daquela mesma imagem, né? daquela mesma paisagem pesqueirense. A foto foi tirada mais ou menos desse ângulo que a gente está aqui, que a gente está visualizando. O Erenjan está aqui à esquerda, o convento ali no fundo, o Santa Doroteia, a Peixe, a torre de resfriamento não existe mais, o almoxarifado sem o telhado, a casa de Carlos de Brito, o palacete do Major Candinho, as casas em frente ao Santa Doroteia a gente não consegue visualizar porque apareceram muitas construções e elas encobrem aquela área. A rua José Nepomuceno das Neves, aqui dá para ver bem. E vejam de onde mais ou menos a foto foi tirada. Vejam que aqui a gente está na Avenida Cruzeiro do Sul. Vejam.
Então foi mais ou menos desse lugar que a foto foi tirada. A cidade mudou muito. Naquele espaço onde havia muita vegetação, a gente vê um monte de construções. Os prédios principais continuam intactos: o Santa Doroteia, o Convento, a Peixe, o Erenjan. O Erenjan houve modificações, o colégio foi ampliado, a escola foi ampliada bastante, mas a parte central ainda preserva suas características originais. Vamos voltar e fazer mais uma comparação. Vejam que o ângulo é quase o mesmo. E vejam como mudou em questão de ocupação dessa área. Então é isso, gente. O vídeo é simples, mas a imagem é muito interessante. Ela serve para mostrar para a gente como fotografias podem ajudar a gente a reconstituir o nosso passado. Aí eu vou pedir para vocês fazerem aquilo que vocês sempre fazem, principalmente em vídeos desse tipo, que é anotar as suas observações sobre coisas que eu não vi, que eu não entendi. Isso ajuda muito a gente, isso dá mais sentido à fotografia e faz com que ela forneça mais informações ainda do que inicialmente a gente consegue extrair. Então, gente, obrigado, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo programa.